Muito bem, esta é a sexta aula do curso Pastoral Homilética, segunda parte. Estamos falando sobre o pregador e a sua ministração. Glória a Deus. Homilética é a arte de pregar. Queridos, como que deve ser a sua ministração, a sua mensagem, a sua palavra? Existe, assim, algo fundamental e necessário na ministração do pregador. Ela deve ser cristocêntrica. Ela tem que falar de Cristo. Ela precisa falar de Jesus. A nossa mensagem precisa falar de Jesus. Você pode pregar em Gênesis, você pode pregar em Levítico, Êxodo, você pode pregar em Deuteronômio, Salmo, onde você quiser pregar. Mas a sua mensagem, assim como as águas correm para o mar, elas devem direcionar a Cristo. Ela deve ir na direção de Jesus. Ela deve mostrar Jesus. Ela deve ser cristocêntrica. A palavra diz assim: os judeus, eles querem sinais. E os gregos? Os gregos, eles buscam sabedoria. E nós? Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. É essencial que na pregação tenha o anúncio da crucificação de Cristo, né? A causa da crucificação de Cristo, a consequência da crucificação de Cristo. Esta é a missão que o Senhor nos fez como pregadores. Anunciar a vitória de Jesus sobre a morte, amados. O cumprimento de um plano traçado desde antes da criação que resultou no estabelecimento da igreja. É o único meio para o homem ter a sua alma salva da perdição, é mostrar a Cristo, é que ele se arrependa a Cristo, amém? Falar da obra de Cristo, falar do centro que é Cristo, nunca o pregador. Todo louvor, toda honra, toda glória tem que ser a Cristo. Isto é o que o apóstolo Paulo fez em seu ministério, né, terreno. Por mais louco que isso possa parecer, toda a razão da existência humana passa pela cruz de Cristo. Essa deve ser a nossa essência. A verdadeira pregação sempre, irmão, sempre será pronunciada por um embaixador de Cristo. Dirigida pelo Espírito Santo, conclamará os seus ouvintes a servirem a Cristo. Não é mesmo? Sobre o dia de Pentecoste, Pedro, ele pregou sobre a morte e a ressurreição de Cristo lá em Atos 2, 23 e 24. No templo, em Atos 3:15, Pedro prega: vocês mataram o autor da vida. E diante do Sinédrio, em Atos 4, Pedro testemunhou de Jesus, a quem os judeus o crucificaram, né, no 4:10. E assim por diante. Nós percebemos que todos os sermões proferidos pelos pregadores do Novo Testamento não são diretamente ligados, não são centrados em outro tema a não ser na morte e na ressurreição de Cristo. Então, como o ministério da pregação, tenha em mente que seu trabalho será de servir a Cristo. Ele é a razão de tudo. Ainda que judeus queiram sinais, gregos sabedoria, nossa missão é anunciar a Cristo. Amém? Então, é importante que dessa forma a loucura da pregação constitui-se no trabalho de um arauto. Amém? Proclamar a Cristo. Segunda questão, a nossa pregação sempre provoca uma resposta do ouvinte. A sua pregação, ela tem que provocar resposta. Ela tem que cravar uma resposta nas pessoas. Tem pregador que ele prega e é igual água de salsicha. Ninguém entende para que está ali, por que está ali, para que serve, para que não serve. Amém, irmão? E ninguém deu glória a Deus, dá glória a Deus, um monte de crente frio. Não fala, mas é porque a mensagem não traz não provoca uma resposta do ouvinte. Tem duas reações que elas devem ser esperadas quando se prega o Cristo crucificado. Primeiro, a incredulidade por parte daqueles que se escandalizam. A Bíblia diz assim: através da mensagem de Cristo, os judeus, eles se escandalizam.
é loucura para os gregos, mas também a fé, ela é promovida para aqueles que são chamados. Então, duas respostas: ou é loucura, escândalo, ou promove fé. A verdadeira pregação não permite indiferença. Para os incrédulos, a mensagem da cruz é loucura para eles. O poder de Deus e sabedoria de Deus. Foi isso que os idosos, Simeão profetizou, conforme Lucas 2,15, ao dizer que a Maria: eis que o propósito desse homem é para a queda e o levantamento de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. Então esse é o resultado que você deve esperar. Muitos se escandalizarão, mas muitos serão curados e vão crer para a glória de Deus. Amém? Esses são temas fundamentais para a pregação, tópicos importantíssimos. É você saber o que a Bíblia é. A Bíblia, ela é a sua arma, é a sua ferramenta de trabalho. Você precisa conhecer a Bíblia, né? A Bíblia, ela veio com algumas instruções, com alguns alvos específicos. O pregador, ele precisa conhecer a Bíblia. Ele precisa saber o que é que a Bíblia tem. Qual é a essência da Bíblia, daquilo que ele carrega, essa ferramenta. Um pregador que não conhece a Bíblia enche linguiça, fala de si próprio, cava a sua própria sepultura. Amém? Vamos falar de alguns cuidados que deve ser tomar, uns cuidados na área natural, o pregador ele deve tomar. Atenção, o seu desenvolvimento sóbrio e fecundo de sua inteligência, o seu exercício contínuo e sábio de sua memória, o seu adestramento constante de dicção, o seu cuidado dia e noite com a saúde pessoal, o aperfeiçoamento do idioma e a sua expansão honesta, humilde e inteligente da cultura e a sua preparação psicológica. Pregar o evangelho não é somente fazer discurso ou sermãos, irmãos. É falar em nome de Deus. 1 Coríntios 1:21 diz isso. Isaías 52:7 também. Romanos 10:15 também. Se você puder, dê uma lida nessas referências. Nós precisamos dar à pregação o prestígio que o Senhor lhe deu. E Ele nos dará o êxito que Ele mesmo conquistou. É importante. Então cuide da sua saúde, da sua memória, da sua inteligência. A dicção, irmãos, tem gente que prega com a boca fechada. Tem que abrir essa boca, tem que falar direito, que as pessoas têm que entender o que você está falando. O cuidado dia e noite com a saúde pessoal, o irmão está sempre lá em cima do púlpito gripado, sempre rouco, sempre ruim, com essa voz toda vez complicado. Mas também, irmão, um pregador não fica tomando coisa gelada. Não, eu gosto de gelo puro, eu coloco gelo direto na garganta. Abandone a sua carreira de pregador, já que você não consegue se sacrificar pelo seu chamado. Um pregador, ele não pode ser adepto de coisas geladas o tempo inteiro. Ele tem que aperfeiçoar o seu idioma. Amém? 5 composições das mensagens, 5 composições de sermões. Vamos falar de 3 partes que compõem os sermões: integrantes e não integrantes e auxiliares. Primeiro, as integrantes. A introdução, que é o começo. Eu vou falar agora aqui, vou confessar para os irmãos, eu tenho um problema sério na introdução. Às vezes eu dou uma exagerada na introdução, me perco depois,
para voltar para o caminho da eu sou. Meu Deus, é difícil. Então eu preciso melhorar nisso. Toda mensagem ela tem que ter a introdução, o corpo, né, que é a parte central, e a conclusão. É uma conclusão objetiva, ela tem que ser uma conclusão que fala daquilo que você ministrou, tudo, né, daquilo que você ministrou. Tem mensagem que às vezes a pessoa ela vai pregar e daqui a pouco ela fala, amém, agradeço essa oportunidade. E a pessoa fica, what? Não entenderam nada. Coisas que não são integrantes. O texto das escrituras lido diante dos ouvintes. É o texto, né? Ler o texto, ele não é integrante da mensagem em si. E tem pessoas que fazem mensagem do texto. Ele fala, então, meus irmãos, porque Zaqueu saiu correndo e ele era pequeno e subiu na árvore e a árvore era de grande e ele subiu na árvore e Jesus falou, Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém pousar na sua casa. E depois que Zaqueu desceu, Jesus disse, hoje me convém pousar lá. E ele levou Jesus para a casa dele e disse, se roubei, vou devolver 4 vezes mais. Amém. Deus abençoe a todos. Tem alguém que aceita Jesus? Não? Amém. Isso não é mensagem. Isso é narração do texto. Que nem precisava ser narrado porque todo mundo conhece a história. E já está lendo a história. Mas você quis narrar? Amém. Só que tem que ter mensagem. A gente vê umas pessoas pregando assim que tá no lugar errado, né? Porque fala só o que o texto já disse. A pessoa diz tudo de novo. Isso não é mensagem. Anote aí. Isso não é mensagem. Tá pensando que pregar é ser um papagaio, repetir o que está escrito lá? Repetir o que está escrito é ler, falar, irmãos, hoje eu vim pregar, mas eu não estou sem mensagem. Então eu vou ler para vocês. E ler. Pode também chamar até outra pessoa, pode até colocar no Google. Irmão, o Google vai ler aqui. Amém? É a mensagem de hoje. É só uma leiturinha, não vai ter mensagem. E tem alguns que são até um pouquinho espertinhos, né? Diz, não precisa muito falar, porque a própria mensagem fala por si própria. Que vergonha, né? Porque é um pregador, né? É um pregador da palavra. Quando a pessoa vai pregar e fala, então, irmão, porque eu não sei falar, não sei pregar, eu não sei nada, eu sou uma titica, eu tô muito ruim. Já anota aí na agenda, nunca mais quero pregar. Já fala pro seu líder, não me chame para pregar. Amém? Muito bem. E fora o não integrante, tem o tema, que é algo que alguns colocam tema, que é ligado ao texto, né, que irá conduzir a mensagem. E há muitos temas, né, irmãos? Temas gerais, como fé, salvação, trindade e outros. E tem temas específicos, que são temas doutrinários, temas práticos, né, temas evangelísticos, temas ocasionais, enfim. E do não integrante é a duração. É necessário saber quanto tempo se tem para pregar. Porque a nossa igreja é a igreja apostólica, irmãos. A igreja apostólica não é uma igreja pentecostal. Tem que entender isso. A igreja apostólica, os costumes, a liturgia da igreja apostólica, não é a liturgia da igreja que se diz hoje, principalmente aqui no Brasil, a igreja pentecostal, que tem a seguinte liturgia. Vai, canta os hinos, geralmente é aqueles, nós abrimos esse culto, ou então uns corinhos animados, tal. Aí vamos ouvir o coral, as crianças, os bebês, os recém-nascidos de 2 a 3 meses, os de 4 a 5 meses, as irmãs, as adolescentes, agora os adolescentes, depois os jovens, as outras jovens, as pessoas que estão tal, os que estão de banco não faz nada. Vamos ouvir agora as viúvas, depois os viúvos, e todo mundo fica ali só assistindo. Enquanto assiste, uns ficam na internet, outros vão pro Google, outros vão pro Face, e
quando faltar 5 minutos, agora nós vamos ouvir a palavra. Acabou. Palavra. Então, irmão, Jesus disse que o Senhor, amém, glória a Deus, amém. Glória. Tem alguém que vai aceitar Jesus? Não é assim. A igreja apostólica, ela é uma igreja que vive os dons espirituais. Não é exclusividade do pentecostalismo os dons espirituais. A igreja apostólica, ela vive os dons espirituais bíblicos. Mas a igreja apostólica, ela dá ênfase à ministração da palavra, ao estudo bíblico, à profecia, à palavra profética, à adoração. Os louvores não são artísticos, onde as pessoas vão, cantam e todo mundo fica assistindo. Coisa mais linda, coisa mais bonita, pai. Não. A igreja apostólica, ela louva, ela leva todos a louvarem, a adorarem, e depois sentam-se todos para ouvir Deus falar através da boca do pregador, que é você que prega. Amém? Essa é a igreja apostólica. Então, o tempo de ministração, ela tem um tempo destinado, que é o tempo, no mínimo aí de 30 a 40 minutos, para que a palavra ela seja ministrada. Claro que em alguns eventos, a ministração ela se estende por algum período ainda maior, por se tratar daqueles eventos a qual fazemos parte, como Encontro com Deus e outros. Amém? E tem o tipo de ouvintes. O que é o tipo de ouvintes, irmãos? É fazer identificação dos ouvintes. Por idade, por posição, por lugar, por temperatura, por conhecimento de evangelho, por sistema de som, é ou não é? Eu já vi gente pregando mensagem evangelística. Então, irmão, você tem que aceitar Jesus, porque Jesus morreu pela sua vida, para salvar você, pecador, você que está... Quanta gente, irmãos, e as pessoas não aceitam, e blá, blá, blá. E só tem crente na igreja, irmãos. Esse é jogar fora um conteúdo. É só ter olhado e ver que todos são crentes. Agora, se você não conhecer, tudo bem. Mas se são crentes, essa mensagem ela tem que ter um outro viés. Correto. É muito importante compreender isso. Agora, eu fico triste. Pense numa coisa que me entristece. É uma mensagem com um não crente, principalmente com 3, 4, 5, 10, e a mensagem ser todinha para crente. Não causar aquilo que nós falamos no tema passado, o arrependimento, não causar o escândalo, não causar a fé, pessoa não entender que ela precisa aceitar Jesus, que se ela morrer do jeito que está, vai para o inferno. É só os irmãos assistirem nas lives as nossas ministrações. São ministrações que levam as pessoas a entenderem que elas precisam aceitar Jesus. Irmãos, é essa a ministração, nós somos chamados para isso. Amém? Vamos voltar na próxima parte da 6ª aula.